Capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo. No item 15 desse capítulo, tem uma informação de Lamennais, em 1862, na cidade de Paris, que fala o seguinte: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que este homem é infeliz e que, se escapar, ele poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado a isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a vida para a própria vida para salvar a vida de um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo como se deve socorrer, também se deve socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Crede que é somente à morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre a sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E então, talvez esse homem, que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide ao seu socorro, porque salvando obedeceis à voz do coração que vos diz: pode salvá-lo. Salva-o. Lamennais, 1862. Esse texto, ele nos leva à seguinte reflexão: todos nós, criminosos em alguns aspectos e gente de bem em outros, todos nós somos criminosos. Estamos aqui na Terra nessa condição, com raríssimas exceções. Alguém resolve nos tirar de uma situação difícil. Vamos colocar, porque aqui fala sobre arriscar a própria vida para salvar do outro. Tem gente que arrisca a vida para salvar um cachorro, uma baleia, um gato, uma galinha, um porco, né? O pessoal do Greenpeace arrisca a vida para salvar baleia, golfinho. Uma oportunidade, uma pessoa que se diz ateia, né? Fez o seguinte comentário: Edson, se você visse um cãozinho dentro de uma caçamba e a caçamba fosse jogada dentro de um caminhão de lixo e aquele compactador tivesse, né, funcionando, em outras palavras, está querendo falar o seguinte: se eu visse um cachorrinho numa caçamba que de repente foi jogado dentro de um compactador de lixo num caminhão, se eu me arriscaria a ir lá, correr e pegar o cachorrinho antes de ser esmagado. Aí eu comentei com ela: você se lembra que numa certa oportunidade estava tendo uma campanha aborto ou não aborto, e você me disse que é a favor do aborto? E eu disse para você que a vida é valiosa, apresentei meus pontos de vista e disse que muitos de nós não estaríamos aqui se a nossa mãe tivesse pensado desse jeito, e muitos
Muitas mães pariram heróis santos e morreram, ou arriscaram a vida, né? Divaldo Pereira Franco, por exemplo, conta que ele próprio, a mãe dele foi aconselhada: ou você vai morrer, ou você faz o aborto. Eu falei: então eu morro, mas, né? E músicos, né? Grandes intelectuais também passaram por isso. A pessoa arriscou a vida para que o filho nascesse, e foi o gênio que mudou um aspecto da vida em sociedade aqui na Terra. O Divaldo, que eu citei agora, ele conta caso de um menino que descendência alemã, que tinha um defeito físico, numa época em que a mãe, né, na época lá na sociedade, uma vida muito difícil, e o médico pensou: o que é esse infeliz, esse manco, né, esse coxo velho? É melhor eu matar ele, porque ele era a favor da eutanásia. E depois, para encurtar a história, esse menino cresce, vira médico, por coincidência, tem o mesmo nome do médico, e mais para frente ele é que salva a vida da neta desse médico, porque ele vira um médico especializado em determinado campo, infectologia, e ele era o único que tinha a cura para aquela doença. Então, se ele tivesse, né, matado aquela criança, ele não teria salvo a vida da própria neta mais para frente, porque ele, como médico, não conseguia salvar a criança. E esse menino salvou a vida da... Aí ele falou: se eu tivesse pensado naquilo, né, matado aquela criança, ele tinha se preparado para matar, aplicar um líquido na criança e matar, mas a consciência, né, gritou. Então a gente está fazendo esse comentário para dizer o seguinte: a vida pertence a Deus. E muitas das vezes a gente imagina que está salvando uma pessoa do bem e tal, é uma pessoa que vai retribuir com ingratidão. E muitas das vezes a gente pensa que está salvando um malfeitor, que vai continuar cometendo crimes, e a gente representa o momento de flexão na vida daquela pessoa, o momento em que ela toma uma outra direção, né? A questão é sempre a gente se colocar no lugar do outro. Quem é o malfeitor? Sou eu o malfeitor que precisa ser salvo. Estou vivendo aquela situação. E aí? Nós estamos vivendo aqui agora, hoje, 1º de abril de 2020, a quarentena devido a uma forma de vírus denominado corona, que no Brasil, Covid-19, está nos obrigando à quarentena. Mas no mundo inteiro há mutações desse mesmo vírus e a mesma coisa está acontecendo. Então não é alguém em perigo, é todo mundo em perigo. É todo mundo em perigo. Quem vem me salvar? Né? Quem virá me socorrer? Eu, criminoso. E quem será o salvador? Quem será o herói do meu destino? O que eu, a partir desse momento em que tenho a minha vida fragilizada, poderia fazer para melhorar a minha própria existência para o meu bem, nem para o bem da sociedade, para o meu bem, e automaticamente a vida se tornará melhor. Cada um fazendo essa reflexão, a gente sai disso, né, num outro estágio, num outro instante de postura perante a vida.
gente valoriza uma série de supérfluos, uma série de manias, de hábitos, que nesse momento a gente pensa, poxa, isso não tem valor nenhum. Então, analise isso, que é uma situação que todos nós estamos passando. Eu tive uma época que estava devendo muito, assumi várias dívidas e queria honrar aqueles compromissos, e depois descobri, porque não tinha recurso, não tinha como, me enrolou, passei vergonha, que aquela pontualidade, né, não fazia diferença. Tudo se acertou, tudo foi chegando no lugar. Eu não tenho intenção de ficar devendo ninguém, né? Então eu não faço dívida, eu compro à vista, né? Continuo ainda arcando por vários anos ainda com as consequências daqueles arroubos de reforma da casa, comprar o que não precisava. Você compra uma televisão, não precisa dela. O que você tem na televisão de útil? Na programação aberta, né? Comprava roupa e de repente não usava. Comprava alimento perdia. Tinha determinados hábitos sociais que de repente deixaram de ter qualquer significação. Então, há necessidade desses momentos em que nós, criminosos, nas mãos de uma pessoa de bem, então vamos colocar, né, todos nós criminosos na mão de Jesus Cristo. O que ele faz? Leva todo mundo para a guilhotina, para o tronco, para o açoite, deixa a gente morrer, porque todos nós criminosos, no momento em que nos vemos frente a frente a oportunidade do desenlace da vida física, imploramos socorro, pedimos ajuda. E daí, o que você faz? Após o salvamento, eu próprio, umas 7, 8 vezes, afogamento, umas 4, 5 vezes, me salvei por um milagre. Problemas relacionados à alimentação, umas 3 vezes, queda de um muro alto, ferragem prendeu no meu corpo, queria me jogar lá para baixo, eu ia cair, ser esmagado pela ferragem, fora a queda. Pedi socorro, pedi ajuda, ninguém me ouviu. Tive que sair disso sozinho, aquele peso me arrastando para baixo. Isso fora o meu nome. Olha que coisa interessante, meu nome é Edson Francisco. Minha mãe me conta que quando eu era bebê, estava internado na Santa Casa Misericórdia de Franca e estava muito mal, tipo aquele mal de Max Mioto, se era, se não era. Imagina uma criança que está tão esquelética que não se acha pontos para colocar o soro. Então, os médicos, os enfermeiros lá tiveram que usar determinadas veias na cabeça, estavam expostas, né, tão magro que eu estava, para inserir o soro. E depois de um certo tempo, a madre lá, né, a Soror, disse para o meu pai: olha, ele vai morrer e é questão de tempo. Se quiser levar ele para casa, para morrer em casa. E o meu pai falou: não, então eu prefiro que ele morra em casa, né? Pelo menos a gente vai ficar curtindo ele um pouquinho até, né, um momento do desenlace. E me levaram para casa, os vizinhos se aglomeraram, né? Imagina, alguns anos, meio século atrás ou mais meio século atrás, como que era a cidade.
os vizinhos se aglomeraram e tal. Então uma vizinha falou assim para os meus pais: olha, eu tenho muita fé em São Francisco e eu vou fazer uma promessa. Porque antigamente, só para cortar o assunto, as pessoas faziam registro de nascimento 1 ano, 2 anos depois, elas nem faziam, fazia quando dava. Hoje a criança já sai até com o CPF da maternidade, mas a época não. A época, às vezes, uma criança tinha lá 10 anos e não tinha registro. Então, no meu caso, eu não tinha registro ainda, mas já tinha o nome, eles me chamavam de Edson, só que era Edson Júnior, que era para ser Edson Júnior. A vizinha falou: eu sou devota de São Francisco e eu vou pedir para vocês que, se ele sarar, ele vai ter o nome do santo. E eu sarei. Eu sarei, minha família esqueceu disso e ela veio cobrar, porque tinha tempo, não demorou para registrar. Falou: olha, tem que colocar aí, como é que fica? O santo agora vai me cobrar. São Francisco curou ele. Eu achei legal, sabe, esse pacto, né, que a vizinha fez. E aí eu lembrei de uma outra oportunidade também, que eu estou contando isso porque às vezes, né, pode ajudar alguém. Menino, muito pobre, andando no meio do barro, não havia esgoto, então a água fluía na beirada da calçada, que não existia, né, um rego, que a gente chama de rego. As pessoas faziam para a água ser canalizada para algum lugar. E eu andando ali, cortei o pé, não sei se foi lata, não sei se foi caco de vidro, e fez um corte muito profundo, que é um sinal, cicatriz até hoje. E quem falou que alguém me levava para o hospital, eu não queria ir, nem na marra, né? Sei lá, tinha 6 anos, 8 anos. E eu senti o cheiro do meu pé estava podre, cheirava carniça. As pessoas olhavam no meu pé e viravam o rosto. E eu não tinha coragem de olhar para o pé para ver o que estava acontecendo. Quer dizer, até o osso deveria estar exposto. E essa vizinha, ou uma outra, né, novamente veio e falou assim: olha, vou fazer uma simpatia aqui e vamos ver se dá certo, porque se eles me levassem para a Santa Casa, certamente eu estaria sem a perna, quer dizer, me cortar ou o pé ou a perna. Quer dizer, eu teria a perna amputada. Aí a vizinha pegou açúcar branco, esse açúcar branco de cozinha, pôs no pé. Eu falei: açúcar? Né? Porque eu tinha um raciocínio muito crítico. Eu lembro que eu não sabia conversar, mas minha mente era a mente de um adulto. É interessante isso. As minhas palavras não eram articuladas direito, eu não conseguia conversar direito. Por exemplo, Francisco eu chamava de Fanquico, mas eu nem sabia que eu falava Fanquico. Na minha cabeça eu falei Francisco. Eu tinha essa consciência da minha vida infantil na época. E, enfim, o açúcar colocado, né, um emprasto de açúcar com um pano em volta do pé, curou. Meu pé está normal, está tudo certo, tem a cicatriz ainda para... Não fui no hospital, não tomei antibiótico, nada. Depois de muitos anos, eu fiz faculdade, né? E lá na faculdade eles comentaram a respeito de pesquisa que estava sendo feita com açúcar como sendo antibiótico e cicatrizante. E aí eu lembrei disso. Nossa, olha, na falta de penicilina, na falta de qualquer outro antibiótico, colocaram um emprasto de açúcar no meu pé e evitou que eu tivesse uma morte ou uma amputação. Então foram muitas, mas muitas as oportunidades que eu tive de já desencarnar nessa encarnação, nessa vida. Hoje, sinceramente, eu não tenho receio desse meu encontro com a vida, né, fora do corpo. Não só pela consciência, né, que o Espiritismo dá pra gente, mas porque eu já passei por isso várias vezes. Já era para estar de lá em muitas oportunidades, né? Só um minutinho.
Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro. Criminosos, milenários, que todos nós somos, estamos sendo convidados a uma reavaliação de nossas posições perante a vida. Abençoai-nos neste afã de vermos a vida como sequência, de vermos a vida como oportunidades de retribuir, porque afinal de contas, cada um de nós já fomos salvos muitas vezes por almas queridas, encarnadas ou desencarnadas. Recebemos o amor materno, o amor familiar, o amor em sociedade, o amor de professores, de médicos, de pessoas do bem que, atentas à responsabilidade dos encargos que a vida lhes ofereceu, cumpriram as suas missões e permitiram que estivéssemos aqui. Que possamos, de nossa vez, Senhor da vida, atender aos reclamos do coração e também dar o nosso melhor. Se necessário, expor a própria segurança, a própria vida, para salvar. Para dar oportunidade, que nós possamos fazer a diferença na vida de alguém, de uma causa. E é nesse sentido que nós estamos aqui nesse diálogo.